Por aqui domingou e chegou a hora de fazer a organização alimentar da semana. Então hoje eu vou fazer o almoço de domingo e já vou preparar as marmitinhas. Se você já segue Simplesmente, você já sabe do que eu tô falando. Se ainda não segue, fica nesse vídeo até o final e também não deixa de seguir a gente aqui no Instagram e no canal do YouTube. Então vamos lá para a nossa organização alimentar. Como hoje é domingo, eu já vou fazer o almoço, então primeiro eu já peguei tudo que eu tinha na geladeira, tá? Esse é o primeiro passo da organização alimentar. Olhar o que tem na sua geladeira para você sempre utilizar as coisas que estragam mais rápido, as coisas que estão para vencer antes, e aí você faz esse planejamento do que você tem para evitar desperdício. Para quem já me conhece, sabe que eu organizo as minhas misturas por porções. Se você ainda não viu esse vídeo, é só rolar por aqui que você vai encontrar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ver que porção de mistura que eu tinha na geladeira. Então eu tinha essa tulipinha de frango que já tá temperada, quem conhece, já viu o vídeo, já sabe como que eu faço. Então hoje eu vou fazer ela para o almoço de domingo. Eu tinha uma porção de frango já picadinho, então hoje eu vou fazer ele também para as marmitas. Tinha uma porção de linguicinha fininha, toscaninha, então também vai ficar para as marmitas. E também a minha porção famosa de carne moída já temperada, que também vai ficar para as marmitas. Aí eu olhei o que eu tinha na geladeira de legumes, verduras, então eu tinha uma bandeja de quiabo, uma bandeja de couve, tinha esse mix aqui para maionese, que já tá a vácuo, e tinha também esse repolho, tá? Tinha tomates também. E ontem eu cozinhei brócolis no vapor e já deixei separado. E aí, qual é o passo agora que a gente já sabe o que tem na geladeira? A gente vai organizar como que vai ficar as marmitas, o que vai ser almoço, como que vai ser as preparações, o que estraga mais rápido, o que não estraga. Vem comigo. Então, o que eu decidi fazer para as marmitas? Já vou pegar essa carne moída, que ela já tá pronta, então eu faço o meu quiabo refogadinho. Depois de refogado, eu já misturo ele com a carne moída e já isso daqui já dá 4 marmitas. Eu faço sempre marmitas de segunda a quinta, porque sexta-feira eu tenho home office, então isso daqui já dá 4 marmitas, porque são 2 minhas e 2 do meu esposo. E agora eu vou pela escolha do que estraga mais rápido. Eu tenho essas 2 bandejas aqui de folhinhas já cortadas, então eu preciso utilizar. Decidi que hoje eu vou fazer um vinagrete com esse daqui e com os tomates, tenho cebola na geladeira. Como a mistura de hoje vai ser as tulipinhas na airfry, vou também utilizar esse daqui para fazer uma maionese. E aí, se sobrar maionese, eu já levo uma marmita de segunda um pouquinho. E aí tem esse daqui, que eu vou fazer refogado. Normalmente, gente, esse daqui eu faço só no sustinho, assim, no alho, na manteiga, um pouquinho de sal. Porque quando você esquenta a marmita, automaticamente ela já murcha novamente, né? Então eu vou fazer esse daqui refogado junto com o frango. E o brócolis, que já tá prontinho também, eu só vou passar ele na manteiga, no alho, vou fazer um refogadinho e vou fazer as linguicinhas na airfry. Então vocês viram, né, que antes de começar a preparar tudo, porque faz aquela baguncinha na cozinha, demora um tempo, você primeiro tem que organizar as coisas na sua cabeça, ver o que tem na sua geladeira, ver como que você vai fazer. Então aqui eu já organizei tudo, como que vai ser, e agora eu vou fazer as preparações. E assim, gente, quanto a congelar ou não congelar as marmitas, tá? Vai depender muito da sua rotina. Na época que eu não estava tendo home office, eu acabava congelando as marmitas, tá? Mas existe técnica para isso, você tem que esperar a comida esfriar para não juntar água, tá? Mas tem gente que já não gosta muito da comida congelada. Então, se você não gosta, só mantém na geladeira, mas é importante, se você não vai levar ela congelada, leva sempre uma bolsinha de gelo dentro da sua térmica para manter a temperatura, para não correr risco de estragar nesse trajeto. O meu trajeto para o trabalho ele é muito longo, então eu procuro sempre ter esse cuidado. Então, bora lá para a preparação dessas marmitinhas? Vem comigo! Enquanto eu tava gravando o vídeo, meu marido apareceu na cozinha, então eu aproveitei para trollar ele, falando que eu precisava de um depoimento dele sobre as marmitas da semana. Foi um sarro, e é óbvio que eu não consegui depoimento nenhum, né? Então eu comecei a fazer o almoço e as marmitas já colocando para cozinhar no vapor um mix de maionese e colocando também as tulipinhas e a linguicinha para assar na airfry. E uma dica importante, vai fazendo e já vai lavando tudo que vai aparecendo, para não deixar acumular, para depois você não ficar estressado, né? Que é muita coisa. Higienizei o repolho e já comecei a preparar a salada de vinagrete. Deixei picadinho o tomate e o cheiro verde eu piquei um pouco a mais para separar também para salada de maionese. Aí eu piquei tudo e deixei para temperar só na hora de servir mesmo.
Então eu já fui para salada de maionese, já estava tudo cozidinho no vapor, já tinha picado os temperos, piquei mais uma azeitona, um ovo que eu também cozinhei na água do vapor, gente, eu esqueci de falar para vocês. E misturei ali a maionese, depois coloquei na geladeira para servir bem geladinho. Enquanto tudo isso acontecia, já estavam assados as tulipas e as linguicinhas, então eu só separei ali para servir. Higienizei a couve e o quiabo e lavei o arroz. E pro almoço eu já tinha um arrozinho pronto, que era só esquentar no micro-ondas. Temperei minha vinagrete e fiz também um suquinho para servir ali no almoço. Eu escolhi fazer suco de maracujá, que é um dos nossos sucos preferidos aqui em casa. Então, pausa na correria ali para servir a mesinha do almoço, almoçar com meu marido, tranquilinho. Comi e depois que eu comi, eu comecei a separar o que tinha sobrado de vinagrete e maionese nos potinhos, porque aí eu posso levar também junto com as marmitas da semana. Depois eu fui fazer o arroz, que é a base das marmitas, não vou colocar feijão nessa semana, mas lembrando, você é livre, meu amor. Eu gravei fazendo o arroz na panela de arroz, porque muita gente acha que não fica temperado, não frita o temperinho, então só para vocês verem como que eu faço, é só ir fechando a panela, que ele vai refogando, e aí é como se estivesse fritando mesmo, fritando o arroz tranquilamente, gente. Nesse processo eu demoro um pouquinho, porque eu gosto de fritar bem os temperos e o arroz, e na hora de colocar água, eu coloco água quente para acelerar o processo de cozimento, e aí fica bem mais rapidinho. Arroz pronto, então chegou a hora de fazer a mistura. Gente, eu já deixei todos os temperinhos ali nas panelas, comecei a refogar o quiabo, e depois também coloquei o frango para fritar. Nesse momento, meu celular parou de gravar por causa do armazenamento, então eu não gravei colocando a carne moída, deixando o frango mais douradinho, mas vai aparecer aí para vocês. Depois, eu coloquei também o brócolis e a couve na manteiga, só para dar aquele sustinho, aquela refogadinha para fazer de acompanhamento, tá? Lembrando que não precisa refogar muito esses acompanhamentos, pode deixar mais al dente, porque depois quando você for esquentar a sua marmita, ele vai requentar novamente, então para não ficar aquela textura, não tão bacana. E chegou a hora que vocês tanto gostam, que é a montagem das marmitinhas. Depois desse processo todo, parece fácil chegar até aqui. Mas coloquei todo o arroz como base, coloquei a linguiça e o frango, adicionei os complementos, que era o brócolis e a couve, e a nossa carne moída com quiabo, que deu para 4 marmitinhas. Então esse foi o resultado das nossas marmitinhas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de organização alimentar. Compartilha com alguém essas ideias e não esquece de seguir o Simplesmente no Instagram.